Uma tempestade estava chegando, e naquele navio não carregava apenas homens, carregava um profeta tentando fugir do seu chamado e do seu propósito. O profeta Jonas estava correndo, tentando fugir para que não viesse cumprir aquilo que Deus havia colocado sobre a sua vida. E quem sabe hoje você se encontra como o estado de Jonas, tentando fugir daquilo que Deus colocou sobre a sua vida, sobre o seu coração, um grande propósito. Bem-vindo aos limites do saber. Amados, Deus abençoe sua vida abundantemente. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a história desse homem de Deus chamado profeta Jonas. E logo no início nós vemos um pouco sobre a história desse homem, que Deus deu uma direção para ele, para que ele fosse a Nínive, pregar sobre a Nínive, uma cidade assíria, ao qual estava corrupta, e Deus deu uma mensagem para o coração do profeta Jonas. E a mensagem era essa, que o povo ia se arrepender, senão ainda em 3 dias Nínive seria subvertida. Então nós entendemos que havia um propósito de Deus para a vida desse profeta, chamado profeta Jonas. E ele pegou e comprou uma passagem, e ao sistema oposto ele foi. De vez ele ir para Nínive, ele foi para Tarso. E segundo diz os relatos das Sagradas Escrituras, que ele foi dormir no porão, foi descansar. E quem sabe você se encontra desse jeito, Deus lhe chamou para um propósito, e ainda que está uma grande tempestade, uma ventania fora do comum, você se acomodou e você está que nem Jonas, dormindo. Você está dormindo e despreocupado sobre aquilo que Deus já colocou sobre a sua vida e sobre o seu coração. Quem sabe você não se encontra dessa forma, pensando, deixa os outros fazer. Não adianta fazer, não adianta executar, não vai adiantar de nada. O profeta Jonas, quem sabe, pensou essa situação. Deus vai enviar outro, Deus vai colocar outro. Mas uma coisa é certa, quando Deus tem um propósito, não adianta você fugir, meu amigo, minha irmã, não adianta você fugir da sua limitação. O Senhor vai fazer algo sobrenatural. A grande tempestade veio sobre a vida de todos aqueles que estavam na embarcação. E quem sabe muitas das vezes você está fugindo do propósito de Deus, e os ventos que sobrevêm vêm sobre a sua vida e acaba atingindo as outras pessoas que não tem nada a ver com o assunto. Deus colocou um propósito sobre a tua vida e teu coração, e não adianta você fugir. A Bíblia nos diz que ele foi dormir, e diz que aqueles homens pegou e cada um se foi, fugiu e tentou se esconder. Os homens, cada um clamaram ao seu Deus. Como diz a palavra, cada um começou a clamar ao seu Deus, buscar diante da situação que estava acontecendo, a ventania, a tempestade. E nada acontecia, nada sucedia, até que um dentre eles perguntaram se havia mais alguém na embarcação. E chamaram, sim, tem um que está lá dormindo. E quando foram ver, era o profeta Jonas. E Jonas falou assim, olha, se está acontecendo essa situação, não fique tranquila, é por causa de mim mesmo, eu sou o problema da situação. Me lança ao mar. E lançaram Jonas ao mar. E aqueles homens, com muito temor, eles pegaram, ofereceram sacrifício ao Deus eterno. O grande peixe engoliu Jonas. E ali ele meditou pela atual situação que estava acontecendo com ele. E quem sabe neste momento você está passando por grandes desafios, e às vezes há um silêncio dentro da sua alma, dentro do teu ser. Jonas, ele clamou porque ele estava fugindo do propósito, fugindo da direção que Deus havia dado para ele. E muitas das vezes queremos fazer isso, fugir do propósito, fugir da direção ao qual Deus colocou sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Amados, meus irmãos, eu não sei o que Deus tem para você, uma coisa é certa. Essa palavra está falando forte ao seu coração. A tempestade, qual é a tempestade que está lhe afligindo? Era o que estava acontecendo com Jonas quando ele foi lançado sobre o mar. O grande peixe o engoliu lá, ele pensou, conversou com o Senhor, orou a Deus, como está nas Sagradas Escrituras. E o peixe pegou e lançou ele aonde? Na terra ao qual ele fugia, a terra do propósito. E muitas das vezes, de uma forma muito figurativa, ilustrativa, será que é preciso Deus pegar um grande peixe para lhe engolir, ou seja, lhe colocar para a direção
Será que vai ser preciso Deus fazer isso para que você venha cumprir aquilo que Ele tem sobre a sua vida? Jonas, ele foi lançado em Nínive, e lá ele obedeceu a direção do Senhor, ele pregou ainda que irado, você vai ver na Bíblia, ainda que irado, ele pegou e levou a mensagem: ainda em 3 dias e Nínive será subvertida, ou seja, será destruída. E chegou ao ouvido do rei, e o rei conclamou um jejum de 3 dias. Ali nem animal bebeu, comeu coisa alguma. Toda a nação se paralisou para um grande arrependimento. E houve uma conversão em massa. Agora imagine, irmãos, que se Jonas não houvesse cumprido aquilo que Deus colocou na vida dele, o propósito. Não adianta, o propósito te acha. Às vezes Deus não vai estar te chamando para levar uma mensagem a uma grande nação, mas às vezes Deus vai levar você para alguma comunidade. Uma vez em alguma comunidade, Deus vai te colocar em empresas para que você seja porta-voz do anunciar a palavra dele. Às vezes numa grande empresa, às vezes Deus vai te colocar no meio da sua própria parentela para levar a mensagem. Deus te chamou com um propósito. Então cumpra o propósito e o Senhor irá te honrar de forma poderosa. Não esquecendo nesse momento, meu amado, também deixa aí o teu like, o teu joinha, se inscreva no canal também para fortalecer a gente e também compartilhe esse vídeo para com pessoas que se encontram nesse momento, se encontram como o profeta Jonas, indeciso daquilo que Deus tem colocado no coração. E se encontra numa tempestade, essa tempestade se encontra internamente diante dele, e às vezes ele não quer falar com ninguém, e você está percebendo que essa pessoa está sofrendo de forma silenciosa. Jonas, para tentar entender, ele estava sofrendo de forma silenciosa, foi dormir, ele foi descansar diante da situação, tá bom? Então que você pega e envie para essa pessoa que está precisando, tá? Que Deus possa abençoar a sua vida de forma abundante, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.